O Brasil está vivendo uma das maiores manifestações populares desde as mobilizações pelo impeachment de um presidente em 1992. Quais as implicações sociais e políticas que os protestos estão causando em nosso país? Para discutir sobre esse assunto, nós vamos conversar no programa de hoje com o historiador e mestre em sociologia Gilmar dos Santos Nascimento. É o Justiça e Cidadania que está no ar. As manifestações populares surgiram em todo o país, inicialmente para contestar o aumento das tarifas de ônibus. Porém, tomou força no eixo Rio-São Paulo e acabou tendo forte apoio popular, passando a abranger uma grande variedade de temas, como os gastos públicos em grandes eventos esportivos internacionais, a qualidade dos serviços públicos e a indignação com a corrupção política em geral. Os protestos geraram grande repercussão nacional e internacional. Os confrontos com a polícia e vários casos de vandalismo são os fatos marcantes desses movimentos. Em proposta, o governo brasileiro anunciou várias medidas para tentar atender às reivindicações dos manifestantes e o Congresso Nacional votou uma série de concessões, como ter tornado a corrupção como um crime hediondo, arquivado a PEC 37, e proibindo o voto secreto em votações para cassar o mandato de legisladores acusados de irregularidades. Houve também a revogação do aumento das tarifas de transportes públicos em várias cidades do país. Para discutir sobre essas questões sociais e históricas no nosso país, converso agora com o historiador e mestre em sociologia Gilmar Nascimento. Professor Gilmar, seja bem-vindo ao Justiça e Cidadania. Muito obrigado pelo convite e coloco à disposição para aqui conversar com você e com os seus telespectadores. Professor, qual o impacto dessas manifestações com relação ao impacto social dessas manifestações? Olha, a princípio eu gostaria de abordar o conceito de democracia, né? Para dizer que durante muito tempo na nossa sociedade se pensou a democracia como o ato de votar, né? E a democracia é muito mais que votar, é se manifestar. Então, a princípio, a gente vê toda essa movimentação que está ocorrendo no Brasil como um crescimento da sociedade em relação ao conceito de democracia e a compreensão do papel dela em relação às questões sociais, às questões políticas, econômicas que estão aí presentes no cenário brasileiro. E como até algumas pessoas falaram, o gigante acordou. O que acordou? Acordou foi o ímpeto a indignação que acordou e que veio para as ruas e olha, chega, não queremos mais. O que acordou? Olha, é interessante a gente usar algumas frases de efeito, né? O gigante acordou serve muito como uma frase de efeito. Na verdade, esse gigante vem acordando, né? Porque a gente tem questões prementes, como a questão do dia a dia da sociedade com relação a gente dizer assim, olha, a inflação está controlada, a gente está na meta da inflação. Mas, ao mesmo tempo, a dona de casa, né, o dono de casa, aquela pessoa que vai ao mercado, ela percebe semanalmente que os preços estão aumentando. Então, essa indignação, ela foi, na verdade, se construindo ao longo dos tempos, né? A gente percebe isso com relação aos serviços públicos, né? A princípio, assim, a educação que é oferecida, né? É uma educação duvidosa, e aí a gente não se refere aqui apenas à questão do professor em sala de aula ou a um prédio bonito, mas a um contexto geral, né? Você imaginar que tem pessoas que têm que ficar uma semana numa fila para arrumar uma vaga numa escola, outro vai para um posto de emergência de saúde ou um hospital, tem que ficar no chão, tem que ficar aguardando vários, né, meses para fazer uma cirurgia. Enfim, todo esse conjunto ele foi, né, levando esse gigante a acordar, né, e a despertar de uma forma que a sociedade política brasileira ela não estava acostumada, né? A gente percebia que era muito os movimentos sociais, e aí a gente pode fazer historicamente uma comparação no sentido de dizer que desde a anistia, passando pelas diretas já e até o Fora Collor, foram movimentos que eles foram direcionados, ou seja, tem a presença de partidos e movimentos sociais com foco. Esse movimento, ele se inicia, como você colocou na abertura desse programa, a partir de uma questão muito próximo da população, que é a questão do aumento, né,
no preço das passagens de transporte coletivo, mas que depois ele se amplia. E ele se amplia de uma maneira, inicialmente assim, a gente vendo o eixo Rio-São Paulo. Por quê? Porque o próprio aparelho do Estado de segurança, ele não estava preparado para atuar em atos da democracia. E eu faria até reforçando isso, uma coisa que chamou a atenção é que essas manifestações aconteceram ou vêm acontecendo pelo país, mas os partidos políticos, as bandeiras partidárias, elas não estão sendo aceitas como forma de... Alguns até interpretam como aproveitamento da oportunidade, enfim. Mas isso é uma coisa interessante, que chama atenção, né, professor? É um fenômeno que chama atenção a gente que estuda as questões sociais, porque também a gente não entende democracia sem representatividade partidária. Né? Esse aqui é o agora, o desgaste da classe política no Brasil é que levou a isso. As pessoas dizem, eu sou apolítica, eu não gosto de política, mas elas não entendem o conceito de política. Né? Porque quando elas estão se manifestando, elas estão fazendo política. Quer dizer, quando esses movimentos estão ocorrendo, é um movimento político. O sindicato é um movimento político. Agora, o desgaste da classe política levou, né, que esse movimento se construísse de uma outra maneira e os partidos e os políticos fossem ressarcidos. Né? A presença deles no movimento não é aceita. Né? Agora, o que chama atenção, já nessa fase que o movimento se agigantou, é que quando o Estado brasileiro, através do Executivo Federal, chama para si o movimento, né, a partir do discurso já tardio da Presidenta da República, ela traz para discutir exatamente os que não estavam no movimento. Porque, por exemplo, a União Nacional dos Estudantes, ela vai aparecer no movimento já no segundo momento. Quer dizer, não na efervescência da primeira semana. E o porquê a UNE disso? vem depois. Porque também era um movimento ligado a um determinado partido e sabia que não seria tão entendido estar presente ali. Porque a manifestação, ela teve uma característica diferente, como eu estava lhe falando, né? De não ter partidos políticos, de não ter lideranças nacionais expressivas, né? Quer dizer, de uma manifestação pelo passe livre, o que é que nós assistimos hoje, né? Manifestações nacionais, mas ao mesmo tempo também locais. Ao mesmo tempo que as pessoas estão lutando por uma questão, por exemplo, contra a corrupção, estão lutando também em relação à melhoria de um hospital na cidade X. Então, a dimensão hoje né, do leque daquilo que a sociedade vem lutando aumentou bastante. Né? E, nesse sentido, os partidos políticos eles estão se reorganizando, né, nesse cenário novo que se coloca para poder atuar. Pois nós vamos agora a um breve comercial e no próximo bloco vamos saber mais sobre os reflexos dessas manifestações e também o que isso pode trazer para o país, para o processo democrático, essas manifestações. Nós vamos para um breve intervalo. Eu estou conversando com o professor e historiador Gilmar Nascimento. A gente volta já já. Estamos de volta e estamos conversando no programa de hoje sobre essas manifestações em todo o país. Quais os reflexos em todos os setores da sociedade? E o nosso convidado é o historiador e mestre em sociologia Gilmar dos Santos Nascimento. Professor, e os partidos políticos e os representantes partidários, embora não estivessem nesse movimento, e também, por um outro lado, muitas pessoas diziam, olha, quem está nas ruas não sabe o que é uma proposta de emenda constitucional, alguma coisa nesse sentido. Mas os políticos entenderam o recado? Olha, é tanto que entenderam que o Executivo e o Legislativo já se manifestaram em ações que estavam há tempo, né? Vamos dizer assim, arquivados, há tempo tramitando no Congresso. Então, acredito que logo após a primeira semana, a gente já percebe uma movimentação, né, dessa sociedade política que eu falo em todos os campos, tanto no executivo como no legislativo. E quando se fala isso, é que a gente tenta minimizar
na verdade, a presença da população nas ruas, né? As pessoas sabem o que elas estão querendo, né? E isso ficou claro quando, por exemplo, a PEC 37 foi, né, arquivada. Por quê? Porque foi uma manifestação que cresceu dentro dessa manifestação. Quando eu falo uma que cresceu dentro da outra, é porque, na verdade, o que nós percebemos são vários movimentos, né? Já dentro de um existiu o grande dia do movimento. Basta, que era um enfoque para contra a PEC. Mas nesse caso agora, assim, a sociedade brasileira, o dia do Basta é aquilo que eu falei inicialmente, foi organizado, né, por um segmento. E agora não, agora você teve a população. Então isso é o que é o diferencial. Assim, que abraçou todo esse povo está se manifestando sem ninguém ter organizado eles. Né? Então o desdobramento no Congresso, no Executivo, a gente vê quando a Presidente da República ela elenca 5 pontos, né? Questão da responsabilidade fiscal, a questão da reforma política, da mobilidade, da saúde e da segurança, né? E quando o próprio Congresso vota a questão do crime hediondo para a corrupção, arquiva a PEC, entre outros, a gente percebe que há uma movimentação. Agora, o que me chama a atenção é que, ao meu ver, a questão maior eram as questões sociais, saúde, educação, né, e segurança. Segurança não entrou. Na verdade, são questões básicas da sobrevivência. Questões básicas e que ultrapassam esse governo atual, né? E não entrou. A segurança já é uma proposta do Congresso através do presidente do Senado, né? E a situação é a seguinte: a gente tem agora a população se manifestando. Para mim, agora o momento histórico é outro. Ou seja, a população, a partir dessa grande manifestação que ainda está ocorrendo, ela vai estar sempre atenta e vai estar sempre nas ruas. O que é interessante é, do ponto de vista da justiça, do ponto de vista da cidadania, é que as pessoas estão, né, num processo de crescimento. Elas sabem agora que podem reivindicar, que existem os canais, se esses canais não estiverem atentos, elas podem ir para as ruas. Então, o processo de cidadania, a partir dessas manifestações, ganha para mim um outro contorno. Agora, uma coisa que chama a atenção é que, por exemplo, em 92, nos Caras Pintadas, a internet estava engatinhando pelo Brasil. E hoje a internet foi que fez eclodir essa manifestação, porque as pessoas via Facebook, via Twitter, via as redes sociais, fizeram com que uma corrente foi instalada no Brasil, essa rede mesmo, isso chamou-se a rede social propriamente dita. O que o senhor, com relação a ao advento da internet, que não só no Brasil, mas também repercussão pelo mundo, no Egito, nos Estados Unidos e tantos outros países, como que o senhor vê isso agora no Brasil, essa movimentação? Existe algum risco à democracia ou isso é inclusive favorável? Qual é o seu ponto de vista? Primeiro, como você colocou, essa é uma questão que não foi localizada no Brasil geograficamente, né? Ou seja, a gente tem manifestações da sociedade espalhadas pelo mundo inteiro. O papel da internet, nesse sentido, ele é, vamos dizer assim, o elo aglutinador, porque foi através das redes sociais que as pessoas clamavam umas às outras para ir às ruas, né, para se manifestar. Eu não vejo como ameaça a democracia, os meios de comunicação, e entre eles a internet como um mais próximo da sociedade, um veículo agora muito aberto, né? Porque não existe uma censura prévia, não existe um editor, existem pessoas que mandam mensagens umas para as outras e que vão para as ruas. Isso vai, no sentido da minha compreensão, isso vai, na verdade, fortalecer a democracia, porque as pessoas vão estar se utilizando dessa ferramenta para poder estar convidando as outras, para poder estar conversando, criticando, falando das questões que estão ocorrendo. Para mim, a democracia ganha muito com a utilização dessa ferramenta, né, e amplia assim, a transparência de algumas questões que antes a gente ficava muito com conhecimento restrito. É o acesso à informação, né? Porque... Exatamente, o acesso à informação, a transparência, nesse sentido, ela vai ajudar. Tem um outro lado, né, Celso, que é a questão da manipulação também. De repente, você pode ter uma contra-informação. Alguém pode colocar né, numa dessas redes sociais uma informação que não é verídica e muita gente embarcar, muita gente entrar. A gente viu nessas manifestações que, apesar de todo esse caráter de civilidade que elas possuíam, existiam grupos, né,
E aí a gente não pode dizer que são aqueles, são a população marginal, os bandidos só, né? Era arruaceiros, porque tinha gente de classe média, tinha acadêmicos de alguns cursos que estavam entre aqueles que estavam depedrando ônibus, quebrando prédios públicos. Então não é assim, era apenas bandido, ladrão para saquear lojas. Então, e o que faz, por exemplo... Isso pode ter um outro grupo, né, que tenta também desestabilizar. Esse grupo que o senhor disse, quer dizer, que até a imprensa taxa de vandalismo, e é verdade, vandalismo, quem depreda... Exato, são vândalos, né? Isso são vândalos, né? Agora, nada tem a ver com o movimento? Não. Ou algumas pessoas que do movimento se aproveitam, ou alguém se aproveita do movimento? Eu penso que alguém se aproveita do movimento. Existem grupos, né? Uma sociedade como a nossa, tão diversa, né? Existem grupos que se aproveitam desse movimento, porque você vê que o próprio movimento coibia a depredação. As pessoas ficavam na frente dos prédios pedindo para não quebrar, tinha cartazes pela paz, contra a violência, ou seja, eram pessoas que iam, né, tentavam mesmo a situação de ir para criar esse conflito direto, né, com as pessoas que estavam ali até para dar segurança as manifestações. Esses grupos que eles podem estar também se utilizando do próprio meio, né, que a gente aqui citou, a internet, para também criar né, essa situação de estabilidade da democracia. Quando, na verdade, essas manifestações pelo Brasil, elas fortalecem a nossa democracia e permitem para a gente uma outra leitura, que é aquilo que eu falei inicialmente, de uma democracia que não se estabelece apenas no ato de votar, mas nas pessoas reivindicarem e lutarem por seus direitos. E isso, para mim, é a maior prova de cidadania. Muito bem, nós vamos agora para mais um intervalo. Eu estou conversando com o historiador e mestre em sociologia, Gilmar Nascimento. A gente volta já para o terceiro e último bloco. Estamos falando sobre essas manifestações pelo país e também os reflexos em todos os setores da sociedade. A gente volta já. Estamos de volta agora para o terceiro e último bloco. Eu estou conversando com o historiador e mestre em sociologia Gilmar Nascimento, falando sobre os movimentos sociais pelo país e os reflexos dele em todos os setores da sociedade. Agora, para esse último bloco, professor, eu gostaria que o senhor falasse com relação aos reflexos dessas manifestações pelo país, das mudanças que estão surgindo, até de mentalidade. A senhora acredita que isso vai levar algum reflexo para o pleito eleitoral do ano de 2014? Olha, com certeza, né? Agora o importante a gente perceber é que nos últimos 10 anos a gente não, né, acontecia no país nenhuma grande manifestação que levasse as pessoas para as ruas, né? Nesse movimento, né, pelo Brasil afora, o que a gente percebe é uma presença, né, maciça de estudantes, de jovens estudantes, mas também de famílias inteiras, né? Lá tem avô, pai, mãe, filho, irmãos, né? Então tem famílias participando, agora o grande número é de jovens. Eu acredito que isso também já é um reflexo da escola que nós temos, né? Uma própria crítica à educação. Quando a gente percebe nas manifestações, né, a discussão da educação, isso pode ser entendido que nas escolas esses, né, jovens estão estudando bastante filosofia, com a volta da filosofia e da sociologia, né, para o currículo, a própria história, enfim, está tendo assim uma discussão ampla das questões sociais e esse engajamento. Para mim é significativo, né, a gente ter a presença dos estudantes, né, nesse contexto. E quando você me pergunta os reflexos disso para um futuro próximo, 2014, por exemplo, eu acredito que ainda é cedo para a gente fazer essa análise, né, por conta de que as questões são muito imediatas. Na verdade, o leque é muito amplo, porque o Brasil está com vários problemas, da saúde, da educação, da segurança, da economia, né, da corrupção, da inflação, enfim, um leque amplo. Mas, certamente, isso mudou a agenda política no Brasil, né? A preparação dos partidos para a disputa em 2014 não será a mesma, porque vai ter que incluir, né, nos seus programas ou nas suas programas dos governos, dos candidatos ao governo, uma agenda que contemple essas discussões que estão aí hoje na sociedade. Então,
pelo menos isso vai ocorrer, né? Uma tentativa de aproximação dos futuros candidatos aí, e dos candidatos em 2014, com essa agenda que está nas ruas, procurando responder, né, a essas questões. Isso realmente eu acredito que vai acontecer. E certamente esses movimentos independentes que se articulam através dessa rede mundial de computadores vai também estar procurando, né, se colocar em 2014. A presidente Dilma anunciou inicialmente um plebiscito, que parece-me que ainda está numa discussão da possibilidade de plebiscito e uma série de outras medidas. O senhor acredita que, por exemplo, a reforma política no Brasil, pelo formato de um plebiscito, o senhor acredita que seja uma alternativa? O senhor, como mestre em sociologia? Olha, na verdade, assim, o governo quis dar uma resposta ao que estava ocorrendo, né? Lança, como a gente falou aqui, uma agenda com 5 pontos, pega o ponto da reforma política, né? Procura agilizar o mais rápido numa tentativa de dar uma resposta imediata. A gente sabe que não é assim, né? Primeiro porque, como na própria sociedade existe o distanciamento com relação à questão política partidária, né? As pessoas não vão estar atentas, né, às questões da reforma política. Então isso vai demandar o quê? Um tempo para discutir o que é financiamento público de campanha, o que é voto distrital, né? O que é lista fechada, lista mista, enfim. Eu acredito que a reforma política vai estar no centro das discussões hoje, mas demanda um tempo, né, de esclarecimento aí para a sociedade, porque a sociedade ela está, né, procurando ficar longe das questões políticas partidárias. Então ela não tem no seu cotidiano, no seu dia a dia, a discussão desses temas que estão aí elencados para a reforma política. Então eu não vejo essa reforma política como algo muito próximo. E a gente vê também que mesmo na base aliada do governo e nos outros segmentos da política brasileira, ainda uma incompreensão, né? A princípio era uma constituinte, depois era um plebiscito, para outros já deveria ser só um referendo. Então eu acredito que isso ainda vai levar um tempo, né, para que executivo e legislativo se entendam, né? Porque no momento que o executivo diz que vai mandar para o Congresso já as questões, o Congresso reage, né, porque isso é uma prerrogativa dele, e essa discussão já está nesse campo até chegar na sociedade. A gente tem uma discussão ampliada para que as pessoas possam se posicionar. Eu acredito que isso vai levar um tempo. E talvez seja o tempo que os segmentos políticos estão querendo para sedimentar, né, uma proposta, né, que venha dar uma paralisia aí no movimento das ruas. Mas não sei se isso vai ocorrer, porque a gente está percebendo que continua, né, os movimentos nas ruas aí por todo o Brasil. Esse movimento ele teve inicialmente lá com a iniciativa popular da lei da ficha limpa, né? Então, quer dizer, através de assinaturas de uma mobilização, ali já começou, ali já foi um primeiro ponto, um primeiro sinal, né, professor, de que estava começando alguma coisa, quer dizer, que as pessoas, olha, eu não quero isso, eu quero aquilo. A sociedade já começou a se manifestar, através também com apoio da OAB, da CNBB e outras entidades. E agora, e também uma coisa que a gente tem visto é que, até reportagens, que as escolas, os professores estão discutindo esse movimento, os reflexos na questão histórica, sociológica, nas salas de aula, né? O senhor acredita que isso também para essa gurizada que hoje estão no colégio, essa meninada, isso começa a clarear um pouco mais? Com certeza, porque, veja bem, a gente tem a década de 60 do século passado, né, como um dos maiores momentos de manifestação dos movimentos sociais, dos estudantes secundaristas, dos estudantes universitários. Depois nós vamos ter aí dos movimentos contra a ditadura militar, novamente as pessoas nas ruas, mas naquele aspecto que eu estava colocando, meio que direcionado por entidades, né, entidades que puxavam, entidades que estavam à frente. E agora, assim, para a gente, é um marco, que é um movimento, né, que expandiu-se por todo o território nacional. Você tem São Paulo, mas você tem uma cidade pequenininha no interior do Brasil, que as pessoas também foram para as ruas, né? Então, assim, para a gente, hoje, em sala de aula, é discutir isso, esse novo Brasil que se constrói a partir dessa cidadania que foi às ruas reivindicar seus direitos. Olha, a gente existe e a gente, como cidadão, quer muito mais do que apenas votar.
A gente não quer ser cidadão de papel, né? O cidadão que tem um registro de nascimento, que tem uma RG, um CPF. A gente quer, né, exercitar a cidadania. Então, para mim, esse momento é significativo e a gente vai estar, né, em anos para frente falando desse período que nós estamos vivendo agora, como um momento de, talvez até de ruptura, de uma forma, né, que a política se conduzia no Brasil e como ela terá que se conduzir daqui para frente com a presença das pessoas, né, ou a incorporação da sociedade no debate nacional das grandes questões. Antes de encerrarmos, eu gostaria de fazer uma pergunta. Como que o senhor está vendo a cobertura da imprensa nacional e regional com relação a essas manifestações? O enfoque dos veículos. Bom, é uma pergunta meio difícil, ou não? Essa pergunta a gente procura, até pela questão de estar estudando isso, né, ver, ouvir, ler, né, todo o que é possível dos veículos de comunicação. Eu vejo que alguns deram um enfoque muito, vamos dizer assim, das manifestações como se elas fossem contra ao Estado estabelecido, né? Ou seja, não, é contra o governo federal, né? Então é como se tudo aquilo fosse uma ação imediatista em função desse governo. Eu não vi em momento algum, por exemplo, nenhuma manifestação. Raramente eu vi um fora Dilma, uma faixa, mas eu não vi a manifestação assumir esse caráter de uma, né? De um golpe. De um golpe, de retirar a presidência do Brasil, né? Outros procuraram trazer, né, debates, discutir, mas assim, de certa maneira, eu acredito que os meios de comunicação deram a sua contribuição, porque disseram para a gente o que estava acontecendo, né, em diversos locais desse país, porque a gente está fazendo uma manifestação na cidade de Porto Velho, mas também está acontecendo lá em Porto Alegre, está acontecendo lá em Fortaleza, né? Enfim, em vários locais estavam acontecendo isso, a gente ia tomando conhecimento e analisando. Agora, como cada veículo se posicionou frente, né, ao que estava acontecendo, isso aí ainda também, acho que é motivo de um estudo. Né? Analisar, isso assim, ainda você pegar um período e ver como cada veículo fez a sua cobertura e os seus editoriais em relação às manifestações que estão ocorrendo no Brasil. Professor, muito obrigado. Eu conversei com o historiador e mestre em sociologia, professor Gilmar dos Santos Nascimento, que falou sobre os movimentos sociais pelo país e também os reflexos em todos os setores da sociedade. Esse foi o Justiça e Cidadania. Você também pode sugerir pautas através do e-mail ascom@trt14.jus.br ou pelas redes sociais que está no seu vídeo. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo encontro.